Acho que a gente já pode começar agora. Então, como eu havia dito, o nosso tema é Direitos, Tecnologia, Inteligência Artificial, Limites Éticos e Proposta de Regulação. A gente já tem, né, o PL 2360, que estava em discussão no Congresso. Agora eu acho que ele está meio que parado, né? Não está mais sendo discutido. E, e a gente gostaria que você dissertasse sobre esse tema, sobre outras propostas de regulação, sobre como esse PL conversa com outras leis que já existem, como o Marco Civil da Internet. E é isso. O senhor pode começar. Tá certo. Tá bom, Pedro. Obrigado. Eu queria primeiro começar agradecendo. Tá? Bom dia a todas, a todos e todes. O convite que me foi feito em primeiro lugar pelo professor Pablo, né, depois pelo Luiz e pelo Pedro, para estar aqui nesse 7º encontro PET de engenharia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá? Estar aqui nesse encontro e poder falar sobre esse tema, que antes eu construí um pouco junto com o professor Pablo, é uma alegria pessoal para mim e é uma oportunidade de estudar um pouco mais sobre essas coisas. É um desafio também, porque eu estou me dirigindo a um grupo diferente do qual eu estou acostumado a me dirigir, né? Vocês são estudantes de engenharias, né? E eu sou professor de direito, né? Então, esse campo da engenharia que é um campo de um conhecimento prático, uma atividade que busca aplicar vários conhecimentos diferentes, né? Como econômicos, científicos, de gestão até, no planejamento, no desenho, na construção de máquinas, no aprimoramento contínuo de materiais, de sistemas, de processos, né, de aparelhos, de estruturas, tudo para auxiliar o desenvolvimento humano, né, e que está presente na humanidade há muito tempo. Já meu campo de formação é o direito. Né, eu sou professor do curso de Direito da UNEB, em Camaçari, e meu campo específico de estudo é a filosofia do direito. Né, então, é teoria da justiça, e fundamentos filosóficos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Então, eu trabalho, portanto, por outro lado, com o mundo das normas, né? Com o mundo da prevenção de conflitos, da mediação dos conflitos, da institucionalização dos conflitos, né? De uma parte das relações humanas, um mundo que é também da constituição dos governos, né? O funcionamento dos governos, da democracia, da afirmação dos direitos e das tentativas de contenção da violência, né? O direito também pode criar violência, mas ele também pode tentar frear violências, né? Então, eu queria começar esse tema, assim, até para a gente ajustar a expectativa, Pedro, que está colocado como tema geral de virtualidade aumentada, né? Enquanto o PET de engenharia. Vocês me escutam bem, né, Pedro? Sim, estou escutando bem. O tema específico, assim, eu acho que depois vocês vão ter grupos de trabalho e tal, mas o tema específico é direitos, tecnologia e inteligência artificial, limites éticos e propostas de regulação. Eu havia dito ao professor Pablo que seria mais interessante fazer uma abordagem, mesmo porque a gente está aqui na fronteira entre dois campos, né? Entre o campo do direito, da filosofia do direito, digamos assim, e o campo das engenharias, né? Então, eu preciso, acho que é mais interessante que a gente faça um pouco um voo panorâmico a respeito de quais são os problemas que a tecnologia ou a técnica trazem para a ética e para o direito, né, do que fazer uma exposição detalhada do PL 2630, ou mais ainda do que o PL 2630. O PL 2630 que você citou, ele foi rotulado primeiro como PL das fake news, e ele é conhecido hoje como PL das plataformas digitais. Tá? E existe um outro projeto de lei
que é o 2338, que pretende regular especificamente sistemas de inteligência artificial. Esses dois PLs, eles estão ainda em discussão, tá? Ou seja, não há uma lei no Brasil sobre plataformas digitais, não há uma lei no Brasil sobre inteligência artificial. Então, essas propostas elas estão em intenso debate no Congresso, por meio, assim, não só dos nossos representantes formalmente constituídos, né, deputados, deputadas, senadoras e senadores, mas também há comissões de juristas, de especialistas e há audiências públicas, né? Há consultas públicas ainda em, digamos assim, em funcionamento, né? E, portanto, nada do que tem ali no texto que a gente vai na internet pega, o texto lá na página do Senado, nada daquilo ali é válido do ponto de vista do direito positivo, né? Aquilo ali é uma proposta, a gente não tem ainda especificamente essa regulamentação. Estamos vivendo hoje um momento de reflexão e de construção e de debate democrático sobre esse PL, entendeu, Pedro? Então, eu acho melhor que a gente faça uma avaliação mais abrangente, porque isso faz com que a gente se capacite para intervir nesse processo de construção, e eu acho que é muito importante que vocês das engenharias conheçam o projeto de lei e possam, sobre ele, fazer propostas, né? Acho que, inclusive, o próprio PET e as linhas de pesquisa em que vocês estão imersos, né? Os grupos de trabalho podem funcionar como laboratórios para que vocês, eventualmente, até produzam propostas de emendas, né? Propostas de ajustes, porque vocês são técnicos da área, estão envolvidos com o ambiente técnico das engenharias ou da ciência da computação, e é importante que haja essa interação entre quem pensa com a cabeça no mundo das normas, né, e quem pensa com a cabeça no mundo do desenvolvimento tecnológico, né, da inovação, da ciência computacional, né, e do mundo da tecnologia. Então, eu queria primeiro dizer isso, que a minha intenção aqui é fazer uma avaliação mais abrangente, né, do que especificamente os pontos do projeto de lei, para não dar a impressão de que esses pontos já são lei, quando na verdade não são, pode ser que mudem, né, certamente vão mudar. E também para que a gente não, quer dizer, fique aqui simplesmente fazendo uma réplica daquilo que está no texto do projeto de lei, ou dos projetos de lei, o 2630 e o 2338, tá? Eu queria começar dizendo que o tema geral do encontro me chamou muita atenção, né? A ideia de virtualidade aumentada. De fato, é muito evidente a natureza e a importância, a dimensão das transformações pelas quais a gente está vivendo, né? Nas últimas décadas, né? Talvez 4 décadas, especialmente do ponto de vista de como as tecnologias ligadas à informação e ligadas à comunicação tomaram parte da nossa vida prática, né? Da nossa vida cotidiana, e praticamente todas as nossas atividades estão hoje não só mediadas, né, pela tecnologia da informação, né? Desde produção industrial, relações de trabalho, relações sociais e familiares, relações de amizade, relações comerciais, relações concorrenciais, né, problemas relacionados à propriedade intelectual, a direitos autorais, enfim, né, a nossa vida está muito atravessada e cada vez mais de uma maneira muito acelerada pelas tecnologias da informação ou da comunicação digital. Essas transformações, eu queria falar um pouco sobre essa coisa das transformações, elas também vêm acompanhadas, portanto, de reflexões éticas, reflexões políticas, conflitos, né, dúvidas, e são muitos os estudos que existem hoje, tá? Já de algum tempo, desde a década de 70, até antes disso, mas hoje, nos últimos anos, assim, é muito grande a quantidade de estudiosos, de especialistas de muitas áreas, né? E são muitas as iniciativas para tentar entender esse fenômeno. Portanto, a gente não tem muita certeza a respeito, não existe um corpo estruturado de conhecimento ainda, né, a respeito do que significa, qual é a real dimensão desse fenômeno das transformações tecnológicas, né,
e, portanto, quais serão, né, como é que a gente pode prever o impacto disso em relação à regulação, ao direito, ou à ética. Né? Há muitas iniciativas governamentais, parlamentares, até em nível internacional, né? Os organismos internacionais, a OCDE, ONU, União Europeia, né? Enfim, todo mundo discutindo isso intensamente, né? E, portanto, nós estamos vivendo nesse momento, em dezembro, no mês passado, em outubro, enfim, a gente está vivendo agora um momento de intenso debate mesmo, de formulação. Então, a gente compra um livro, lê um artigo, e daqui a um mês a discussão já avançou, já tem uma nova variável, né, já tem uma nova preocupação, porque a tecnologia também já avançou. Né? O ChatGPT está completando um ano. Né? Imagine a velocidade com que o acesso geral a ferramentas de inteligência artificial generativa, nesse caso, né, baseada em linguagem, fez com que também as reflexões e a produção de conhecimento sobre isso aumentasse muito. Então, portanto, assim, está todo mundo ainda tateando, está todo mundo elaborando, não tem ainda, digamos assim, um consenso muito claro a respeito disso. Tá? Então, esse é um campo muito fértil, né? E o direito faz parte desse esforço, né? Ciências aplicadas, exatas, também estão interessadas, né, como vocês estão demonstrando com a organização desse evento, mas também eu diria muitas áreas estão somando esforços para tentar, de um ponto de vista transdisciplinar, multissetorial, entender o que está acontecendo, certo? Então, a gente tem ciência da computação, ciência da informação, as engenharias, o pessoal da desenho industrial, o pessoal da ciência política, o pessoal da filosofia, da publicidade, as pessoas envolvidas com arte, né? Enfim, com muitas áreas do conhecimento. Tá? Então, a gente está vivendo uma vida em que a própria distinção entre o que é digital, o que é virtual, o que é online e o que é real, já não é tão fácil de perceber, né? Antigamente, até hoje em dia, a gente ainda vê um pouco uma distinção, assim, olha, vamos nos encontrar, isso é virtual, isso é online, como sendo um campo de experiência da gente de percepção diferente do que é o real. Né? Existe uma vida online, por um lado, e uma vida real, por outro. E vou falar um pouco sobre isso, assim, isso dialoga com o tema geral do evento, que é virtualidade aumentada. Essa distinção está começando a ficar mais fluida, né? Mais borrada, mais apagada. Né? É difícil hoje tangenciar, agarrar essa distinção muito clara, essa separação muito clara entre os mundos digital e o mundo real. Né? Tudo que acontece no mundo real é apropriado no mundo digital, no mundo online, e tudo que acontece no mundo online tem repercussões claras, evidentes, práticas, físicas, muito concretas no mundo real. Então, na verdade, nós vivemos um mundo hoje virtualizado, não tem uma virtualidade aumentada, eu diria, né? A gente tem um caminho de evolução tecnológica tão acelerado, né, que a gente poderia imaginar, sei lá, um exercício, né, imaginativo, quase de ficção científica, assim, uma vida na qual nossos ambientes físicos se tornarão inteligentes. Né? Quer dizer, não só as nossas ferramentas, né, como o celular ou o próprio computador, mas o próprio ambiente que a gente está se torne inteligente, né? Adaptado, personificado, personalizado, capaz de criar, capaz de atender as nossas necessidades com muita velocidade, né? Nossa casa, nosso carro, os objetos de nosso uso diário, a air fryer, sei lá, a esteira, o robô de limpeza da casa, a geladeira, o ar-condicionado. E os próprios espaços públicos também. Né? Não é difícil a gente imaginar um futuro próximo em que os espaços públicos também estejam, de alguma forma, assim, atravessados por essas tecnologias chamadas de inteligentes, né? Customizado para a gente, né? Esse mundo de convergência, assim, em que muitos dispositivos diferentes, heterogêneos, são capazes de se comunicar entre si, todos eles, de trocar os dados em muita escala, em muita velocidade,
e aprendendo com eles, né? Aprendendo com essa experiência e monitorando, portanto, todos os nossos comportamentos. Qualquer gesto, essa impressão que a gente tem, não precisa só imaginar, a gente já percebe isso, qualquer gesto, qualquer pequeno deslocamento que a gente faça, qualquer palavra que a gente fala, qualquer ação que a gente pratica é coletado e transformado em dado. Né? Esse dado ele é filtrado, ele é coletado, ele é tratado, ele é correlacionado, né? E ele volta para a gente na forma de informação, na forma de serviço, né? Na forma de, enfim, de experiência. Né? Então a gente vive uma vida prática cotidiana em que os artefatos tecnológicos não parecem ser, num certo sentido, só uma ferramenta. Né? Eles, na verdade, eles conformam o nosso tempo, a nossa percepção, a nossa vida, né? São uma extensão da nossa existência. Eles pretendem ser capazes de até prever, né, o que a gente vai fazer em seguida, né, ou o que é melhor que a gente faça em seguida. Então, esse tema assim, do evento Virtualidade Aumentada me lembrou de um filósofo da informação, um dos pioneiros, um dos grandes especialistas da filosofia da tecnologia, filosofia da informação, que é o Luciano Floridi. O Luciano Floridi, ele é italiano, ele é professor na Universidade de Oxford, tem muitos artigos. O principal livro dele, um dos principais livros dele, chama A Quarta Revolução. Tá? Ele lembrou isso. Para ele, isso que eu estou falando, foi ele que disse, né? Não é uma reflexão só minha, ele que disse primeiro. Quer dizer, as tecnologias não são só uma ferramenta, né? É uma nova forma de constituição das nossas subjetividades, das nossas existências, né? Uma nova forma de moldar a nossa percepção do mundo, é uma nova ontologia do mundo, né? A gente vive, segundo ele, hoje a infosfera. E existe, portanto, uma quarta revolução, esse é o título do livro, né? Existe uma quarta revolução, ele cita a Revolução Copernicana, né? Que a gente deixa de ser o centro do universo, ele cita a Revolução Darwiniana, que a gente deixa de ser o centro do mundo animal, né? A gente, homens e mulheres, pessoas humanas, a gente é parte de um processo evolutivo mais amplo. Ele cita a Revolução Freudiana, né? Que assim, legou para a gente essa opacidade sobre a gente mesmo, né? A gente não sabe exatamente quem a gente é nunca, a gente está sempre querendo saber, existe algo que é opaco, né, que é não acessível dentro da nossa estrutura mental, psíquica, né, e agora a gente estaria vivendo uma quarta revolução, que é a revolução informacional, ou a revolução tecnológica, né. Então, ele disse que a gente, portanto, vive um mundo que é radicalmente diferente, a gente vive um mundo que é atravessado fenomenicamente, né, de uma maneira radicalmente diferente do ponto de vista qualitativo mesmo. Então, e eu acho assim, talvez o elemento mais evidente dessas transformações seja o aparecimento e a popularização, não é só o aparecimento, a popularização, o acesso em massa, né, de tecnologias, como é o caso da internet móvel. Então, a gente levar com a gente a todo tempo e a qualquer momento, né, você encontra, se você não tiver geração própria de internet no seu celular, não é difícil hoje encontrar redes Wi-Fi acessíveis, né? Então, a internet móvel, ela é um fenômeno impressionante, né? E a existência de plataformas ou redes digitais, né? Por que isso é muito importante? Assim? Porque isso gera um volume massivo, um fluxo gigantesco de informação, um fluxo gigantesco de dados, né, que são produzidos a todo instante, né, a todo segundo, como agora mesmo, neste momento em que minha imagem, as minhas palavras, os acessos de vocês, essa sala virtual, as eventuais interações que a gente tem aqui, tudo isso vira dado, tudo isso é coletado, tudo isso é acumulado, tudo isso é tratado, tudo isso é processado e, eventualmente, monetizado também. Né? Isso gera um fluxo também econômico, eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Então, essas novas técnicas computacionais que surgem, né, novos termos, novos conceitos, né, hoje a gente fala de machine learning, o aprendizado maquínico, o aprendizado profundo, deep learning, que é uma tecnologia, vou falar um pouco sobre isso também, de algoritmo, que aprende consigo mesma, né,
baseada em ciclos de autoaperfeiçoamento, né? Modelos fundacionais de inteligência artificial, né? Inteligência artificial gerando novas aplicações de inteligência artificial. A inteligência artificial baseada em linguagem, né? Como é a generativa, como o ChatGPT, ou Bard, né? Todos esses avanços, eles levantam também, embora eles sejam também uma parte importante, tem uma parte importante de benefício, né? A gente exulta, a gente se entusiasma, né? Porque as tarefas ficam mais fáceis, a gente tem um acesso muito grande a resultados rápidos, mas eles também, por outro lado, levantam preocupações muito agudas, né? Problemas éticos, políticos, muito agudos, perguntas sobre nossa liberdade, né? Se a nossa liberdade ficará igual, se a gente continuará a ser monitorado, né? Qual é a dimensão da nossa liberdade diante da chegada dessas tecnologias, né? Enfim, problemas econômicos, problemas jurídicos, né? A gente tem problema de discriminação algorítmica, né? De perfilamento racial, né? A gente tem um problema de opacidade desses dados, a gente não sabe como é que a cadeia de decisões nesses algoritmos ela acontece, né? Nem todo mundo sabe sobre isso. Isso não é transparente, digamos assim. Cria perguntas sobre a necessidade de que essas decisões tomadas pelos algoritmos seja supervisionada, né? Seja rastreável, seja supervisionada por um humano, né? Por uma pessoa humana. Então, a necessidade de proteção de dados pessoais que são coletados da gente, né? Aquelas famosos cookies, né? Ou os termos de uso para que a gente use um determinado aplicativo, né? Ou entre em um determinado site e use um determinado serviço, né? Como é que o uso e os dados que a gente insere nesses dados vão ser usados? Como é que o uso é feito, né? Se é feito de maneira responsável, né? A preocupação com as tecnologias de reconhecimento facial, que podem, é claro, ajudar muito, mas podem trazer muitos problemas, como trazem, né? Por quê? Porque os algoritmos também podem errar e erram, né? Os algoritmos também podem alucinar e alucinam. Se a gente pode fazer policiamento preditivo, né? Sistema de pontuação social, isso já acontece, né? Em países como a China, por exemplo. O problema da plataformização do trabalho, né? A uberização do trabalho, digamos assim. Os contratos digitais, blockchains. Então, há muitos problemas, há muitos desafios, né? Na área da saúde, por exemplo, algoritmos já fazem laudos. Eles leem imagens, né, de exames de ressonância magnética em cérebro, em coluna, em ligamentos, em joelho, né, etc. E eles apontam descrições sobre o que eles encontram nas imagens, né? Eu estava ouvindo outro dia uma história de um engenheiro que trabalha num estabelecimento que faz diagnóstico por imagem, que usa a ferramenta de inteligência artificial, e ele disse que os médicos mais antigos, eles primeiro analisam as imagens, fazem suas anotações, e depois consultam o sistema de inteligência artificial como apoio e suporte para complementar alguma coisa, eventualmente, que eles tenham deixado passar, ou até para, né, corrigir. E os médicos mais jovens fazem exatamente o contrário, né? Eles já não olham a imagem antes. Eles primeiro olham o que o resultado do sistema de inteligência artificial leu e descreveu daquela imagem, para depois laudarem. Eu me lembro, assim, de médicos fazendo uma analogia, antes do sistema de inteligência artificial, médicos clínicos que querem ver a imagem antes de ver o laudo para não se contaminarem com o laudo que foi feito por um outro médico, humano, mas que mesmo assim eles queriam primeiro olhar a imagem, ele mesmo ter um contato direto ali com o dado, e depois ter o suporte do especialista em laudagem. Mas veja, hoje isso está sendo feito por um algoritmo, né? Então, eu não sei se o professor Pablo está logado, mas talvez, não sei certamente não, mas talvez eu, o professor Pablo, a gente faça parte da última geração que viveu um antes e um depois dessa disseminação maciça de tecnologia, né, de acesso. Eu vivi antes, né, do notebook,
Eu vivi antes do celular, e eu vivi depois do notebook, depois da internet móvel, depois das plataformas. Portanto, existem muitos desafios, existem muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, né? Mais perguntas, e talvez mais importante dessas preocupações, sejam as ameaças que essas transformações trazem e podem representar para a construção de uma sociedade global democrática, né? Onde a gente seja livre, onde a gente seja igual, onde a gente possa, quer dizer, exercer com autonomia os nossos planos de vida, né? A gente possa ter a chance de ser livre, de ser igual. No mesmo ano em que eu nasci em 76, Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, compôs e gravou uma canção que eu acho interessante, quer dizer, há 47 anos atrás, portanto, há 4, quase 5 décadas atrás, e Gil, nessa canção, perguntava, a que apontava, né, a que se dirigia a produção da ciência, a que se dirigia a tecnologia, a produção do saber, do conhecimento humano. Ele sempre soube que ciência é também cultura, e ele fez cultura sobre a ciência, né, com essa canção. Essa canção é chamada Queremos Saber, né, e ela diz, entre outras coisas, assim, alguns versos. Queremos saber o que vão fazer com as nossas invenções, com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, na emancipação das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos, de fato, um retrato mais sério, do mistério da luz para a iluminação do homem tão carente e sofredor. Queremos viver confiantes no futuro. Por isso, se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão do poder, pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Quer dizer, que custos políticos, sociais, que custos econômicos, que custos éticos tem a ciência? A ciência tem um valor por si mesma, a tecnologia ela é boa de per si. Quer dizer, a inteligência artificial, portanto, como expressão da produção científica, da ciência, é também boa de per si, né? Quem são seus agentes? Para quem ela se dirige? Qual é a sua intenção? Qual é a sua agenda? Ela não tem agenda nenhuma, ela é simplesmente um avanço, né? Quem financia, né? Quem programa, né, esses algoritmos? O que esses algoritmos decidem? Como eles operam, né, nessas decisões? Com que agenda? Né? Com que propósito? E quais são os seus impactos, ou quais devem ser, mais ainda, né, esses impactos? Então, essas são as perguntas que surgem junto com a perplexidade, né? Quer dizer, e isso não é novo. Na verdade, a ciência ela sempre esteve cercada de pergunta, né? De entusiasmo, né? Toda a produção tecnológica, a história das engenharias, vocês saberão muito mais do que eu, vai confirmar isso, né? Toda a produção de máquina, toda a produção de artefatos, né? Todo o planejamento para melhorar a vida das pessoas, né, sempre foi acompanhada de preocupação sobre os seus limites. Isso não tem nada de novo. Regular a tecnologia não é, portanto, nada do outro mundo, né? Quer dizer, muitos avanços tecnológicos na história produziram eficiência, riquezas, né, curas, mas nunca foram imunes a uma crítica, a uma reflexão, a dúvida, a desconfiança, uma restrição, né? Uma pergunta sobre os seus limites, né? Quer dizer, para ficar nos exemplos mais óbvios e relativamente recentes, a gente pode falar da máquina a vapor, a Revolução Industrial, o domínio da energia elétrica, né, da energia da fissão nuclear, né? Quem viu Oppenheimer viu lá que quer dizer, a tecnologia bélica, né, e o avanço científico que aquilo significava, né, a construção das bombas, pode também ter uma noção dessa discussão que não é nova, portanto, né? A gente viveu agora na metade
do século passado também, né? A decodificação do DNA, né? O problema da fertilização in vitro, a engenharia genética, um outro tipo de engenharia, né? Enfim, e a inteligência artificial. Esses momentos, né, históricos de avanço tecnológico, e eu não vou fazer aqui nenhum balanço sobre isso, eu sei que não tem tempo, quer dizer, eu não sei se eles cumpriram todas as promessas deles, ou se eles deixaram a gente frustrado, né? Certamente há coisas boas, né? Mas a verdade é que, se houve dúvidas, hoje muitas dessas tecnologias já estão assentadas, né? A gente já tem o uso consolidado dessas tecnologias e, portanto, provavelmente isso também vai acontecer em relação às tecnologias digitais ou à ciência computacional, no estágio em que se encontra, e também em relação à inteligência artificial. Então, a gente está no momento agora de saber o que é inteligência artificial, como ela é feita, para quem ela é feita, quais são os seus usos responsáveis. Quer dizer, essa perplexidade que a gente vive hoje, essa certa misto entre euforia, por um lado, e desconfiança, por outro, né, não é novo. Assim, a gente tem uma sensação de que existe um déjà vu. Né? A gente está num lugar, portanto, eu mesmo me sinto assim, num lugar de ambivalência. Né? E a ambivalência também me coloca num lugar de equilíbrio, né, de equidistância. Né? Nem é uma panaceia, nem é a melhor coisa do mundo e deve ser completamente livre o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial. Nem assim, vou ficar deslumbrado, né, delirantemente deslumbrado, eufórico, mas também, por outro lado, também não vou ser anacrônico, né? Não vou aqui, a gente não precisa ser racionário ou ser ranzinza demais, a gente precisa saber quais são as balizas, né? Como é que o uso, quais são os riscos, os impactos e como é que o uso pode ser responsável, né? Quer dizer, todo mundo aqui usa a inteligência artificial até sem saber, né? Quando passa um cartão de que faz uma compra online, né? Você já está perfilizado. Né? Você pode estar submetido ali a um aplicativo de segurança, por exemplo, sobre se aquela compra é autorizada ou não. Né? Há e-mails que são mandados para suas caixas de entrada que vão direto para a caixa de spam. Né? Quer dizer, isso é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a gente a não olhar coisa que a gente não tem interesse, né, que mandaram para a gente de uma maneira em disparo massivo. Né? Às vezes também acontece o erro, né, que vai para a caixa de spam, uma coisa que a gente queria. Ou, sei lá, alguém que usa o Waze ou o Google Maps, né, para saber qual é o melhor caminho para ir para algum lugar, ou para ver se tem uma blitz, né, tendo bebido um copo 2 de cervejas num brinde, mas está dirigindo, né? A gente toda hora está exposto aos algoritmos de recomendação, né? Quer dizer, no Spotify, no YouTube, no próprio Google, quando a gente faz uma pesquisa, né? Existem sistemas de indexação e a gente pode pagar, as pessoas pagam, as empresas pagam para indexar os resultados, para impulsionar publicações no Instagram também. Então, a gente a toda hora, enfim, está exposto a esse tipo de inteligência artificial, né? Aconselhamento para investimento em bolsa, etc. Né? Então, há muitas aplicações positivas, né? Quer dizer, a organização de grandes volumes de informação na área da saúde, também voltando à área da saúde, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, se beneficia, né? Porque ela pode traçar um perfil epidemiológico de uma determinada doença, de uma determinada população, em determinado lugar, e com isso planejar a política pública de vigilância sanitária, da atenção básica, por exemplo, para evitar. Então, sabe que tem um surto de dengue, né, em determinado bairro, ou tem um surto de dengue porque as pessoas estão indo naquela UPA, existe pelo endereço das pessoas, um surto de malária, um surto de chikungunya. Então, chega um agente de saúde para poder ver quais são os lugares de foco. Então, quer dizer, há muitos benefícios na Covid, né, na pandemia de Covid, e isso foi importantíssimo, né? Quer dizer, a tabulação, o tratamento de dados massivos de saúde pública.
né? E, por outro lado, a gente tem muitos problemas, né? Já falei de alguns, eu vou falar de outros. A gente tem problemas de fake news, né? A gente tem problemas de deepfakes, né? Chamadas simulações profundas, falsas, né? Até em vídeo ou músicas, né? As alucinações que eu já falei, e o problema da gente acreditar acriticamente em todo e qualquer resultado do uso de uma ferramenta de inteligência artificial, né? Para citar o exemplo mais, enfim, assim, talvez emblemático do problema das fake news, né? Para quem assistiu Privacidade Hackeada, ou quem acompanhou as discussões a respeito do Brexit, que foi o referendo na Inglaterra a respeito da saída da Inglaterra da União Europeia, e o papel da Cambridge Analytica, né, de Steve Bannon, que depois foi consultor na eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, e também assessorou aqui no Brasil a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e quais foram os limites do uso dos dados por parte de sistemas de inteligência artificial, os dados pessoais, para influenciar na escolha das pessoas, na escolha, no exercício do direito político, o voto e, portanto, a influência disso na democracia. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Não é só em país terceiro mundo, não. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Brasil, tem acontecido, né? Em muitas partes do mundo, né? Então, eu vou, dito isso, assim, né? Quer dizer, essa primeira provocação sobre qual é o estado assim, geral, o panorama, a avaliação, uma análise de conjuntura a respeito de como essas tecnologias estão impactando, então, de fato, quer dizer, estão de fato atravessando a nossa própria existência, né? Eu acho que eu vou dividir aqui o próximo que eu tenho que falar. Ô Pedro, você pode dizer há quanto tempo eu já estou falando e quanto tempo eu tenho? A gente está a 46 minutos. O senhor está me escutando? Estou escutando bem. A gente está 46 minutos falando. Beleza. Tudo bem. Você disse que só vai poder ficar até as 11? Talvez eu consiga ficar só até as 11. Eu vou tentar apressar um pouco mais o que eu tenho a dizer, para tentar, assim, ancorar, né, nas propostas de regulação e tal. Mas antes eu vou falar em três partes, três grandes argumentos aqui para vocês. Um pouco a relação entre a inteligência, feito esse panorama, né, mais abrangente, um pouco a relação entre a tecnologia ou a inteligência artificial especificamente e a ciência, né? Depois, os problemas éticos que surgem e depois como esses problemas éticos podem vir a se transformar em leis, tá? Já existem algumas leis no Brasil, tem o AI Act na União Europeia, tem a GDPR, a OCDE, a União Europeia. A gente tem no Brasil, vou falar sobre isso, né? O Marco Civil da Internet, vou falar rapidamente, para depois a gente chegar na parte jurídica. Tá? Oi, quer falar? A gente Diga. tem perguntas aqui também no chat. Tá ótimo. Eu não estou conseguindo ver agora as perguntas. Vamos fazer o seguinte: eu prefiro terminar, depois a gente seleciona essas perguntas e eu vejo como eu posso dar uma evolutiva. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então, primeiro, a relação entre inteligência artificial e ciência, né? Ou em produção científica ou em tecnologia. Né? Quer dizer, eu acho que a grande pergunta aqui é sobre o problema da verdade. Né? O que é verdade científica? Né? Que informação ela é válida? Né? Esse é um problema grande para a filosofia, para a própria ciência. Mas, ao longo do tempo, foram produzidos, quer dizer, nas engenharias existem verdades, né? Vocês podem, existem equações, existem leis físicas, leis químicas, né? Existem, embora o problema da verdade seja um problema com alguma fluidez, não existem verdades definitivas, né? Ou universais ou atemporais, digamos assim,
mas isso não significa que elas não existam e não funcionem por muito tempo nos contextos em que elas são produzidas, né? Então, a humanidade, ela, ao longo do tempo, penou muito para construir alguns parâmetros a respeito do que é verdade. E a inteligência artificial e as tecnologias, elas são mais um desafio a esse esforço que a humanidade fez para construir o que é ciência. É um paradoxo. A ciência desafia os próprios fundamentos daquilo que a ciência quer produzir, que é alguma segurança, né, a respeito de como eu posso explicar e compreender o mundo à minha volta, né? Então, ainda que a gente possa interpretar, né, hoje em dia, mas está muito em voga esse problema das opiniões, das preferências, né, e como isso pode dialogar com um conceito de verdade possível, e isso desde os gregos, né, os gregos sempre separaram, assim, doxa de episteme, né, o que é conhecimento, o que é opinião, tal. Mas mesmo que a gente saiba que a gente interpreta, que a gente tem opinião, que a gente tem pontos de vista, isso está muito, né, toda hora, isso é só o seu ponto de vista, é só a sua opinião, a minha preferência é outra e tal, mas a gente sabe, e é verdade, isso não depende de opinião, que, sei lá, ivermectina ou cloroquina ou hidroxicloroquina não curam Covid. Quer dizer, quem disser ou quem disse que cloroquina ou ivermectina curam a Covid, disse uma mentira, disse uma inverdade. Então, existem verdades, né? E no âmbito da disseminação por meio das tecnologias digitais, né, de inverdades, causa problemas concretos, como mortes de pessoas, certo? Então, o primeiro desafio, assim, da relação, embora seja uma relação de circularidade da ciência com a inteligência artificial, ou com as tecnologias, né, de complementaridade, de retroalimentação, também, por outro lado, a gente tem um problema também de autofagia, né, às vezes. Né? Então, esse é um primeiro problema, né? A gente precisa tentar trazer para dentro da inteligência artificial aquilo que a ciência, a boa ciência, sempre fez e conseguiu a duras penas, né? Que é doses de imparcialidade, impessoalidade, ausência de conflito de interesses, coerência, pesquisa com base em evidências empíricas, lógica, validação por pares. Então, essas coisas que está presente na produção científica precisa de alguma forma estar presente também na geração de verdades ou de informações por meio das tecnologias da inteligência artificial, né? Quer dizer, tudo bem, a gente quer que a inteligência artificial seja uma maneira de programar uma máquina para realizar tarefas que demandam habilidades associadas à inteligência humana, né, simulando a nossa cognição, simulando a nossa mente, né, mas a gente quer também que ela seja capaz de fazer isso com acurácia técnica, com precisão e com responsabilidade ética. Né? Então, quer dizer, nós vamos confiar em carros autônomos, né? Já há países em que há sistemas de serviços de transporte pago por aplicativo em que não há motoristas, né? Que problemas podem advir em termos de responsabilidade jurídica e civil se acontecer um acidente, né? E já aconteceram. Então, a inteligência artificial hoje ela está presente em startups, né? Desde a venda de um produto, entender, né? Agrupar o perfil do cliente, problema comercial, né? As tendências, a produção do produto, a manutenção de uma máquina, né? Logística, gestão, recrutamento de recursos humanos, né? Mobilidade urbana, tráfego, planejamento de transporte. Imagine como você planeja um transporte, linhas de trem. Você precisa de inteligência artificial. Na área de recursos hídricos, na área de planejamento urbano, enfim, etc. Então, a inteligência artificial, o que é que ela é? Ela aprende quando
a gente dá a ela uma sequência de passos para poder agir, né, e um conjunto de exemplos para ela se guiar. Então, não existe inteligência artificial sem grande volume de dados, tá, gente? Ou seja, toda ferramenta de inteligência artificial precisa de um banco de dados absurdamente gigante, certo? Então, a indústria da coleta e armazenamento de dados, ela é condição de funcionamento e aprimoramento das ferramentas de inteligência artificial, né? Então, com isso, com esse ensino que a gente dá a ela, ela pode ler o nosso estilo de raciocínio, a habilidade, o conhecimento nesses exemplos, mas ela está baseada nesses exemplos com os quais ela vai ser alimentada. Ela é um modelo matemático, inspirado, talvez, na nossa arquitetura cerebral, né? Ela pode até se desenvolver continuamente, né, ajustando os parâmetros desse modelo sozinha, a partir do uso dos erros que são apontados, das correções, etc. Mas ela, de alguma forma, está limitada também pela base de dados a que ela é exposta, que ela usa, né? Então, quer dizer, como é que a inteligência artificial se relaciona, portanto, voltando dito isso, né, com a ciência, né? Primeiro, ela pode ajudar muito na busca de pesquisas científicas, né, na busca de tópicos, na busca de artigos acadêmicos. Outro dia eu recebi o link de um professor que usou o modelo fundacional do ChatGPT-4 para criar uma ferramenta de IA usando a base de dados da plataforma de pesquisas, de repositório de pesquisas, de dissertações, de teses, o banco de teses, todo o banco de teses do CNPq e da CAPES. Então, não é só o Google acadêmico, digamos assim, né? A gente tem a OANG, o R-Discovery, né? Tem várias ferramentas de inteligência artificial que se relacionam com a ciência, ajudando a produzir ciência, né? Produzir pesquisa, fazer pesquisa, né? A gente pode dialogar com um PDF, né? Você sobe um PDF, você conversa com ele, você pede para a ferramenta de inteligência artificial para responder com base naquele conteúdo às suas perguntas, né? As inteligências artificiais podem ajudar a ler livros, ler artigos, analisar dados, podem ajudar a escrever, né? Como o próprio ChatGPT, mas não apenas, tem o Perpepol, o Writeful, né? Então, elas podem ajudar como copiloto na produção de um artigo acadêmico, um artigo científico, contanto que isso seja transparente, contanto que isso seja rastreável, contanto que a gente possa saber quais foram os prompts de comando, né? Mas, além, quer dizer, dessas vantagens, existem problemas da inteligência artificial específica. Eu falei de problemas gerais em termos da tecnologia, mas quais são os problemas centrais do uso da tecnologia de inteligência artificial? Né? Tem um professor de ciência política na Universidade Federal do Paraná, chamado Rafael Sampaio, que lista, assim, bem organizadamente alguns desses problemas. Primeiro, a autoria. Né? Cada vez está mais incerto saber quem é autor. Né? Está mais nublado a fronteira que separa o que é original, o que é autoria, o que é auxílio, bem-vindo, o que é influência, do que é cópia, do que é fraude ou do que é plágio. Então, a própria credibilidade da produção científica ela está desafiada com a inteligência artificial. Né? Segundo problema, são 4, né, que vai pôr aqui. O segundo problema são os custos, né, envolvidos na inteligência artificial. Quem produz inteligência artificial vai causando uma dependência gradual das pessoas por essa tecnologia. Né? As plataformas de inteligência artificial, elas cobram por esse serviço. E cada vez mais os países periféricos que não produzem, só consomem, vão ficar financiando essa tecnologia e assim, mandando para fora o dinheiro que é produzido. E, portanto, à medida que a gente se torna cada vez mais dependente das ferramentas de inteligência artificial, há um risco que países mais pobres acabem pagando, né, não produzam
e isso aumente ainda mais a assimetria, aumente ainda mais a desigualdade entre países da periferia e do centro tecnológico do mundo. Esse é um primeiro problema. O segundo é que é um problema, assim, um paradoxo de circularidade, quer dizer, as inteligências artificiais, elas têm uma tendência muito grande de reproduzir tudo aquilo que já existe. Ela é muito voltada para o passado. A inteligência artificial, como eu disse, ela é baseada num volume massivo de dados que já existem. Então, elas têm muita dificuldade, terão muita dificuldade de inovar, né? Verdadeiramente inovar. A inteligência artificial, elas reproduzem e reorganizam uma base já existente, certo? Ela vai dizer como é que 80%, qual é a chance mais provável de uma determinada resposta para um determinado problema. Então, elas vão ter dificuldade de criar. Né? A criatividade segue sendo, talvez, um atributo exclusivamente humano. Né? Mas elas também vão concentrar, né, digamos assim, um poder e uma tomada de decisão em quem domina os seus mecanismos. Então, no futuro, talvez não seja tão importante saber sobre física, ou sobre artes, ou sobre sociologia, ou sobre biologia. Vai ser importante saber dominar a ferramenta de inteligência artificial que tem esse conhecimento na sua base de dados. Né? E tem o problema dos, digamos assim, dos vieses. Né? As inteligências artificiais, elas erram, como eu já falei. Né? E elas, portanto, não são neutras, elas vão agir de acordo com aquilo que elas sejam alimentadas, seja do ponto de vista da estrutura do algoritmo, seja do ponto de vista da base de dados em que ela está assentada. Né? Se a base de dados for racista ou enviesada, o resultado será racista e enviesado. Ok? Então, elas não são neutras, são fruto de escolhas humanas. Né? O viés ele é passado para a máquina. Então, já foi tentado inteligência artificial nos Estados Unidos capaz de decidir, ajudar juízes a decidirem sobre liberdade condicional. Tem alguém está preso, né, mas tem um pedido de liberdade condicional, e ele vai na ferramenta de inteligência artificial com base em reincidência de crime. Né? E houve pesquisas dizendo que há viés há viés nesse sistema de perfilamento racial. Né? Então, os juízes começaram a negar livramento condicional com base no critério raça, sem nem saberem que estavam fazendo isso, porque a base de dados era racista. Outro problema é que a inteligência artificial ela tem uma base de dados com validade no tempo. Né? Por exemplo, o ChatGPT hoje está atualizado até começo de 2023, ao final de 2022. Né? Se algo tiver acontecido em 2023 muito intensamente, com muita velocidade, que é uma característica dos nossos tempos, isso não vai estar na base de dados da inteligência artificial e, portanto, vai estar enviesado se eu fizer uma pesquisa hoje em dezembro de 2023. Tá certo? Então, por exemplo, se eu fizer um sistema de inteligência artificial para recrutar mulheres, eu nem sei quantas pessoas têm logado, qual é o número de mulheres, só para fazer uma experiência aqui empírica no nosso encontro aqui. Né? A presença feminina na área de ciência da computação, ela é recente, né? Por exemplo, como em outras áreas. Então, se eu faço um sistema de recrutamento, eu quero uma base de dados de currículos apenas nessa ferramenta de inteligência artificial, provavelmente eu não contratarei uma mulher, ou vou ter uma chance muito pequena de contratar uma mulher. Por quê? Porque a base é, sobretudo, masculina, e que não reflete a realidade hoje, porque se acelerou, e depois a presença feminina nas bases de dados de ciência de computação é bem maior. Né? Então, esse é um terceiro problema. Um quarto problema é que os vieses, às vezes, estão escondidos nos dados. Né? Então, é preciso, portanto, ter mais transparência, é preciso combater a opacidade, né, dos dados. Né? Então,
a gente vai vendo que a gente tem um problema fundamentalmente ético, né? Que, na verdade, a gente não está tratando apenas de uma questão técnica ou tecnológica ou computacional, nos seus aspectos internos, né? As consequências do uso disso, elas brotam, elas saltam. E isso é um tipo de reflexão que não é exatamente técnica. É um tipo de reflexão que não é apenas científica, né? É um tipo de reflexão que é ética, né? E que é filosófica, portanto. Por quê? Porque o poder gerado com a tecnologia, né, ele pode ser usado para dominar, né? Ele pode ser usado como ferramenta de dominação ou como ferramenta de submissão, né? Por quê? Porque a tecnologia ela não tem uma ética própria, ela não é boa per si, né? A tecnologia ela não é neutra, ela não é um acaso, um eureka, né? Ah, eu descobri isso, eu tropecei, né, nesse avanço tecnológico. Não, ela tem uma agenda, né? Ela tem, quer dizer, um propósito. E esses propósitos eles precisam ser de alguma forma refletidos coletivamente, certo? Em Oppenheimer, voltando para o exemplo do filme, não sei se vocês assistiram, tem uma frase clássica assim, ele diz assim: olha, fazer a bomba é a nossa única saída para a paz. É a nossa única saída para a paz. Ele entende, ele está convencido de que fazer a bomba é a única forma de acabar com a guerra, de dissuadir os inimigos, ou seja, os fins justificam os meios. Essa é uma máxima ética. O utilitarismo é uma corrente ética, né? Ele diz também, em outro momento, nosso trabalho vai garantir a paz que a humanidade merece. Então, ele está completamente convencido de que ele está correto, de que aquilo é o certo a ser feito. E o certo a ser feito é o campo de reflexão fundamentalmente ético e não técnico, certo? A boa literatura de ficção científica, né? Eu gosto muito de ficção científica, sempre gostei, né? E a boa cinegrafia, né, sobre ficção científica também, não as ruins, tem muitas ruins, mas tem muitas muito boas. Anteciparam isso, né? No século passado, a gente tem o Isaac Asimov, no século antepassado, o Isaac Asimov escreve as famosas 3 leis da robótica, que estão presentes em Eu, Robô, em O Mundo Bicentenário. A gente tem o 2001, Odisseia no Espaço, com aquele computador, o HAL 9000. Né? Você tem exemplos de discussões sobre ciborgues e androides em Blade Runner, né? Com a geração de Ridley Scott. Então você tem Star Trek, né? Com Data, e também com o próprio Spock, que não é um robô, mas ele é um vulcano, é alguém que é só lógico. Né? Na verdade, ele é meio vulcano, meio humano, né? Isso aqui é interessante. Então, todos esses exemplos, de alguma forma, estão presentes, se não com precisão, no tipo de tecnologia que a gente tem, ou que a gente teria, mas antecipa essas preocupações éticas, né? Os impactos que essas tecnologias têm hoje. Tá? Mas é preciso ter claro, gente, que, portanto, que a inteligência artificial, a própria ideia, a própria expressão inteligência, ela é prejudicial. Muitos especialistas hoje têm defendido a ideia de que a gente tenha muito cuidado contra a antropomorfização das tecnologias. Isso é um algoritmo. Isso não é uma pessoa. Ele tenta simular atividades cognitivas, mas não é a mesma coisa que acontece na nossa mente humana. Está longe de ser. Né? Todos os filósofos da consciência, até os neurocientistas, são hoje unânimes no sentido de que não existe nenhuma ferramenta de inteligência artificial, né, para usar a expressão corrente, que se assemelhe de longe ao que acontece na nossa mente. Né? A inteligência artificial não é capaz de pensar no sentido de pensar
que a gente usa quando a gente quer descrever o que acontece na mente de uma pessoa humana. Né? Eu gosto muito de um neurocientista chamado Oliver Sacks, que sempre defendeu, por exemplo, a dissolução da dicotomia entre razão e emoção. Para ele, o pensamento ele é integrado. Né? Ele estudou isso e ele disse, olha, as nossas decisões, elas são, em parte, racionais e em parte emocionais. E as nossas emoções e os nossos sentimentos são fundamentais para a produção do conhecimento. Né? E essa experiência é essencialmente subjetiva. Né? É essencialmente humana. As máquinas, até onde a gente sabe, elas não são capazes de sentir. Há experimentos que dizem, eu vou simular expressões, né, leitura de expressões, 15 expressões, 18 expressões, 28 expressões humanas, que significam sentimentos, e eu conseguiria interpretar sentimentos e reagir de acordo com isso. Mas isso não é pensar, isso não é sentir. Certo? Então, portanto, é importante que a gente não antropomorfize a tecnologia, porque isso vai acabar ocultando o fato de que a tecnologia é uma ferramenta que tem um humano por detrás dela. Ela não tem autonomia em si. Existem humanos atrás da tecnologia, na frente da tecnologia, né, e com intencionalidades que transferem para a tecnologia. Então, na verdade, não existe nada perto hoje, em termos de tecnologia computacional, que possa ser reconhecida exatamente como pensamento. E sim, substituição de tarefas, como o ábaco, como a roldana, como a máquina a vapor, como a calculadora. Tá certo? E, portanto, isso reforça as questões e as preocupações éticas sobre opacidade e sobre transparência. A cadeia de decisões precisa ser conhecida, precisa ser rastreável, precisa ser transparente, né? Sobretudo quando elas podem expor e monetizar dados pessoais, produzir e reproduzir discriminações, etc. Por quê? Porque a gente vive hoje um novo modo de produção econômica com base nos sistemas e tecnologia de informação. Certo? Quer dizer, existe uma economia da atenção. Existem designs programados para que você captar a nossa atenção e, com isso, produzir em nível acelerado e exponencial dados que se tornarão, portanto, também produto monetizável. Né? Existe uma economia da atenção e um capitalismo de vigilância. Né? E o capitalismo de vigilância, a lógica puramente econômica, não é que a economia seja desimportante, não, ela é muito importante, é preciso também que as preocupações éticas de regulação jurídica não impeçam o desenvolvimento da tecnologia. E não se quer, com isso, impedir o desenvolvimento da tecnologia. Né? Porque ela é importante para a economia. Aí, o problema é que os parâmetros econômicos e financeiros, sozinhos, eles geram distorções éticas importantes. Por quê? Porque eu vou formar bolhas para que as pessoas interajam e se engajem naquilo que eu estou programando, que elas se engajem a partir dos perfis psicológicos que eu aleatoriamente estou fazendo, do comportamento que eu colho delas. Né? Eu preciso que elas fiquem mais tempo em envolvimento e, às vezes, o que toma o nosso tempo em engajamento é, às vezes, ódio, é, às vezes, disputa, é, às vezes, mentira. Certo? Então, a lógica econômica, a lógica financeira, ela se beneficia do ódio, ela se beneficia da disputa, ela se beneficia da treta, ela se beneficia do engajamento. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, e o ferramental para a gente pensar sobre isso não é um ferramental que nasce especificamente dentro das ciências. Esse ferramental é, sobretudo, filosófico, ele é ético. Certo? Então, a gente precisa ter um ethos da tecnologia ou um ethos da inteligência artificial que não seja empresarial e monetário apenas. Certo? Por fim, eu queria citar alguns
exemplos de regulação, aí já jurídica. Falei um pouco sobre o panorama das transformações da vida tecnológica, falei um pouco das relações entre a tecnologia e a ciência, falei um pouco das preocupações éticas, e agora, por fim, falar sobre quais são as propostas de regulação, né? Como é que isso vai se converter em regra jurídica, né? Essas preocupações. Em 2019, a OCDE ela anunciou princípios para o desenvolvimento da IA. No Brasil existe uma estratégia de política de inteligência artificial, né? 42 países assinaram, o Brasil também, e é uma regulação, primeiro, em 2019, baseada em princípios. Né? O princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da transparência e o princípio do bem da humanidade, ou seja, a ciência e a tecnologia, a inteligência artificial, ela precisa ter uma agenda para o bem da humanidade, uma agenda ética. Né? Se a tecnologia ampliar a diferença socioeconômica, se aumentar a discriminação, se incentivar preconceitos, ela não serve. Então, sistemas de inteligência artificial, hoje na Europa, a gente tem o AI Act, que está em via de ser aprovado pelo Parlamento Europeu, no qual é baseada o nosso PL 2338, assim como a nossa lei de proteção de dados LGPD foi baseada no GDPR europeu, né? Eles classificam sistemas de inteligência artificial conforme graus de risco. Risco baixo, risco intermediário, nível alto e risco grave. E existem tecnologias hoje em dia, na Europa, por exemplo, segundo essa classificação, que não devem ser permitidas mesmo. Né? Não, então, quanto maior o risco, né, com base na avaliação de risco do uso dessa tecnologia de inteligência artificial, mais regras, mais ônus, mais obrigações vão existir para os desenvolvedores e os detentores dos direitos. Então, é verdade, é preciso conciliar a regulação e o limite com a liberdade científica, com o desenvolvimento, não obstaculizar o desenvolvimento, né? Não obstaculizar a economia, mas isso precisa ser classificado em razão dos riscos, e não só dos princípios, né? Em razão dos riscos que essas tecnologias podem apresentar. Então, por exemplo, sistemas de pontuação social, como existe na China, você categorizar as pessoas. Tem um episódio do Black Mirror, né? Claro, de uma maneira romantizada e numa hipérbole, que, para quem gosta de Black Mirror, assim, apresenta esses sistemas de categorização e de pontuação social. Né? Eles, segundo a Europa, esses sistemas são gravíssimos, o risco dele, e eles precisam ser banidos. Sistemas de policiamento preditivo, quem assistiu Minority Report, com Tom Cruise, que na verdade vem da literatura e ficção científica, né? Também são considerados de risco gravíssimo por essa regulação da União Europeia e devem ser banidos, certo? Então, as relações de trabalho precisam ser melhor reguladas, né? Por quê? Porque algumas atividades laborais vão sumir, como já sumiram antes, ok? Mas é preciso que a gente tenha eticamente, coletivamente, uma responsabilidade com a formação e com a transição da formação profissional, né? De pessoas que têm a formação profissional, a experiência profissional, toda dentro de uma área que tende a desaparecer, né? Além dessa regulamentação da OCDE, da União Europeia e no Brasil, a gente tem, portanto, os PLs, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a LGPD e a gente tem os dois projetos de lei, que é o Projeto de Lei 2630 e o Projeto de Lei 2338. Tá? Foi constituída uma comissão de juristas no ano de 2022, que deu origem, teve um seminário internacional, né? Incorporaram muito do AI Act da União Europeia, que já sofreu modificações, está prestes a ser aprovado ainda, nem a União Europeia tem ainda, tá? Terminando, né? E, por exemplo, quando em 2022 essa comissão de juristas fez
o esboço daquilo que se tornou o PL 2338, a gente não tinha ChatGPT, por exemplo. Então, só a existência e a disseminação do ChatGPT no ano de 2023 tem um ano de ChatGPT. Um ano e pouco de ChatGPT. Fez com que o nível de reflexão fosse outro completamente diferente e, portanto, é preciso voltar ao texto do projeto de lei para repensar ele. Né? Quais são os principais pontos desse projeto de lei que eu convido todo mundo a ler? Né? Todo mundo pode ler o 2338. Primeiro, ele estabelece direitos para a proteção do elo mais fraco. Quem é o elo mais fraco nessa relação são as pessoas e os cidadãos. A gente é impactado diariamente pelos sistemas de inteligência e, de outro lado, além dos direitos, ele cria ferramentas de governança, ferramentas de arranjo institucional, né? Não sei se vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enfim, mas existe um órgão, existem instituições públicas que serão encarregadas, né, de fiscalizar e supervisionar, criando as condições de previsibilidade, né, da interpretação e de segurança jurídica para a inovação. Certo? Então, primeiro, direitos, depois, segundo, uma estrutura de governança. Terceiro, não existe uma dicotomia entre regular e desenvolvimento tecnológico. Não. A regulação é importante para dar segurança jurídica para o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o que não é aceitável ou como é aceitável que você desenvolva o seu sistema, e com isso você tem regras claras para que no futuro você não seja surpreendido, digamos assim, com uma proibição que não havia antes de você investir. Certo? Então, essa regulação é baseada em riscos, igual como a Europa, o 2338 também são riscos, né, com categorização e níveis de risco, né, mas é também fundada em direitos. Quanto maior o risco de violar direitos, tá? Quanto maior o risco de viés discriminatório, quanto maior o risco de racismo, de perfilamento, de opacidade, mais deveres, mais obrigações, mais abertura os desenvolvedores, e mais multas eles atrairão também, os desenvolvedores terão de assumir. Certo? Então, esse projeto de lei também fixa regras para a responsabilidade. Né? Às vezes a responsabilidade pode ser objetiva, né? Ou mesmo que não haja intenção, mesmo que não haja culpa de ninguém, mas se o dano foi produzido, assim como existe nas regras ambientais, né? Existe a responsabilidade objetiva, tá certo? Eventualmente. Então, por quê? Porque eu tinha o dever de preservar essa área e não preservei, ainda que o incêndio não tenha sido causado por minha culpa, mas eu tinha que eventualmente garantir que isso não acontecesse. Né? Então é a mesma coisa. Tem direitos nesse projeto 2338 para contestar as decisões automatizadas. Então, eu posso a qualquer tempo, qualquer cidadão pode a qualquer tempo formular uma contestação contra decisões automatizadas, solicitar uma intervenção humana, né, e pedir a correção de vieses discriminatórios. Certo? Então, há esses mecanismos, assim, em termos gerais, que estão sendo pensados para regular a inteligência artificial. Tá? Mas, como eu disse, ainda é um tema em discussão, em aberto. Existem muitos debates sendo feitos, muitas audiências públicas, né? E todos esses debates eles são transdisciplinares, multissetoriais, eles precisam acontecer no diálogo entre a área do direito, a área da ciência da computação, a área da engenharia, a área da filosofia política, né? Enfim, é preciso que todos sentem para cada um aportar, né, uma variável que seja possível de ajudar, né, no aperfeiçoamento e no aprimoramento dessa regulação. Tá? Então, eu queria terminar dizendo que eu concordo com essa compreensão de que regular a inteligência artificial ela não é limitar de per si o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Né?
A gente precisa regular porque todas as atividades humanas estão reguladas. Né? Se a gente tem uma fazenda, isso é regulado. Se você pega um transporte público, isso é regulado. Se você se relaciona com alguém, né, afetivamente, isso é regulado. Né? Se você estuda numa escola pública ou privada, isso é regulado, existe um regramento. Se você exerce uma atividade econômica, isso é regulado. Né? Se você exerce uma atividade profissional, isso é regulado. Então, é natural, não há nenhum problema em regular mais essa atividade humana. Isso não significa impedir, né? Isso não significa travar o desenvolvimento. É, na verdade, dar as balizas para que o desenvolvimento ocorra, tecnológico, ocorra sem que ele traga danos indesejados ou inaceitáveis. Tá? Essa é uma questão muito antiga, né? Mas eu acho que a gente está num caminho a ponto, né? Acho que não chegamos num ponto de não retorno, né? Não precisamos acionar nenhum botão do pânico, né? A gente tem um ambiente hoje de debate público, né, franco, aberto, entre quem defende visões muito diferentes, né? E isso certamente já no próximo ano vai gerar duas leis, talvez, eu acredito que no próximo ano, 2024, a gente tem as duas leis no Brasil muito amadurecidas, uma sobre regulação de plataformas e outra sobre sistemas de inteligência artificial, tá bom? Acho que eu falei bastante, queria pedir desculpas pelo tempo que eu usei, e queria agradecer muito a Pedro, a Luiz, a Pablo, né, e ao programa PET aí das engenharias da UFES pela oportunidade, e eu mesmo vou estudando sempre, né, precisei estudar mais para poder estar aqui com vocês, e para mim é um prazer, uma alegria, uma satisfação, uma oportunidade muito boa. Muito obrigado para todo mundo. Pedro, se você quiser me dizer quais são as perguntas, ou selecionar duas ou três perguntas, você pode me falar, se eu puder. A gente tem pouquíssimos minutos aqui, antes de que chegue o meu horário limite, pelo qual eu peço desculpas, mas estou à disposição. Vou deixar o meu e-mail também. Meu e-mail é uirá.azevedo, uirá.gmail.com. Então, quem quiser pode ficar à vontade para me mandar isso, ou vocês mesmos, ou quem estiver assistindo. Eu não sei quantas pessoas têm logadas, mas estou aqui à disposição para poder responder naquilo que eu consegui. Então, a gente tem umas 6 perguntas. Aí estão passando na tela. Ah, tá. Rodrigo Damasceno pergunta: existem diretrizes éticas? Existem. Não, eu falei, a OCDE diz lá, princípio da diretrizes éticas, né, bem abrangentes. Né, beneficência, não maleficência. Deixa eu lembrar aqui. Transparência, né, e bem da humanidade são diretrizes éticas, né, diretrizes éticas de transparência, de não opacidade, de correção de vieses discriminatórios, entendeu, Rodrigo? Então, a pesquisa em inteligência artificial também deve seguir esses mesmos princípios, né? Quando a gente está desenvolvendo, né, um sistema de IA, pesquisando, isso precisa estar no processo de construção do algoritmo. Isso já precisa ser orientado por essas inspirações éticas, né? Esse é o grande desafio. É por isso que agora esse é um momento importante, porque o desenvolvimento das tecnologias, eles o melhor, e isso economiza e é mais eficiente, é que os desenvolvedores tenham reflexões éticas, tenham assim, alguém preocupado com questões éticas, que conheçam vieses discriminatórios, que conheçam vieses raciais, né, para que atue junto com os desenvolvedores técnicos de ciência de computação, para que o produto dessa pesquisa já seja um produto que incorpore preocupações éticas, que isso não seja feito a posteriori. Certo? A gente pode passar para a próxima pergunta.
Pablo, pode ser considerado crime o uso da replicação de voz e imagem por inteligência artificial? Isso é, com certeza, isso é um problema importante. Já há tipos penais, Pablo. Eu não sei se esse Pablo é Pablo aluno ou se é o Pablo professor. Né? Pablo, já existem tipos penais capazes de dar conta dessa preocupação, né? São chamadas deepfakes, né? Mas é sempre importante que o novo projeto de lei, a gente tem em mente que o novo projeto de lei das plataformas digitais tem a intenção de tipificar a conduta mais precisamente, né? Mas hoje em dia, se alguém replicar voz e imagem por inteligência artificial, chamadas deepfakes, né, isso já pode ser considerado crime, né? A gente teve um caso famoso aqui no Brasil agora, que não chega a ser crime, mas muito polêmico, que foi o uso pela Volkswagen da imagem de Elis Regina, junto com a própria filha, que autorizou o uso da imagem, né, e da voz replicada. Né? A gente tem um outro caso, que é da música dos Beatles, Now and Then, a última música dos Beatles, agora recentemente, que uma parte da voz de John Lennon não havia sido captada ou conseguiu isolar na fita, né, cassete que eles tinham, a única fita cassete que eles tinham, e com base nos padrões de frequência de voz de John Lennon, a inteligência artificial foi capaz de preencher os pequenos espaços, né, onde a gravação não tinha. Né, mas isso também foi acompanhado de autorizações por parte da família, de quem ainda tinha o direito. Né, e tanto John Lennon quanto a Elis Regina já são pessoas, digamos assim, desaparecidas, né, mortas. Então, a gente teve esses dois casos, mas fora isso, se são pessoas hoje, né, que têm as suas imagens, né, e as suas vozes replicadas intencionalmente, sem a sua autorização, para divulgar coisas que elas não fizeram ou estar em lugar onde elas não estavam, isso não só pode gerar consequências civis, como penais também, certamente. Em relação às IAs generativas, isso é Caneta Dinossauro, eu não sei quem é Caneta Dinossauro. Em relação às IAs generativas, como regular juridicamente o direito autoral na coleta de dados? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode reformular ela? Na verdade, foi minha conta que eu. Ah, foi você? Ah, porque esse... Na conta errada. Pode fazer aí a pergunta. Eu queria saber, tipo, que as IAs generativas, como o ChatGPT, as IAs de geração de imagem, elas têm um banco de dados delas, né? Então, como a gente regularia a coleta desses dados? Eles muitas vezes pegam sem ter o consentimento do autor desses textos, dessas imagens. Então, isso é regulado já pela LGPD, viu, Luiz? A Lei Geral de Proteção de Dados já regula, e se for comprovado que há uma coleta de dados não autorizada, essa coleta de dados é sancionada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Existem sanções já previstas na LGPD, né? E aí agora a gente tem um problema de estrutura fiscalizatória. Do ponto de vista normativo, a gente já tem as respostas. A gente precisa agora fortalecer as estruturas fiscalizatórias sobre isso, para poder as sanções que estão previstas nas leis sejam de fato aplicadas. Pablo, existe a possibilidade de uma circularidade em intervenções do tipo Cambridge Analytica, eleições em legislativos, leis favorecedoras dos abusos com inteligência artificial, essencialmente severo da democracia. Excelente a sua pergunta, né, Pablo? Excelente a sua pergunta. É claro, a própria democracia, internamente, ela está desafiada, né? Então, é claro que existem grupos de pressão e esse debate é um debate ingente, né? É um debate duro e é um debate que não é simples, ele não é simplesmente acadêmico, ele está acontecendo hoje, todo dia, lá dentro do plenário do Senado,
né? Existem deputados e deputadas, senadores e senadoras que representam muito claramente grupos, né? Não foi à toa, assim, por exemplo, eu vou me referir aqui, e eu não estou fazendo nenhum proselitismo político, tá, Pablo? Nenhum. Mas vou dar um exemplo claro. A eleição do Milei na Argentina, o Milei foi muito claro no sentido de que a plataforma dele é ultraliberal, né? Não sou eu que estou dizendo que a plataforma dele é ultraliberal, ele diz que a plataforma dele... Nesse sentido, há um vídeo dele clássico em que ele coloca todos os órgãos do Estado argentino num quadro branco e ele vai dizendo: Ministério da Ciência e Tecnologia, fora. Ministério da Educação, fora. Ministério, fora. Ou seja, ele é a favor da diminuição do Estado. Ele tem isso como convicção filosófico-política. Quer dizer, esse é o embate de fundo teórico sobre concepção de Estado e papel de Estado. Né? E o papel de Estado significa, um dos braços do Estado é a regulação. Então, hoje em dia, dentro do parlamento, quer dizer, eu ia falar do Milei, para dizer que no dia que é anunciada a vitória do Milei, né, que é, portanto, um antirregulacionista, digamos assim, certo? Porque ele é um ultraliberal, o Elon Musk, ele tuita apoiando o Milei. Ele tuita comemorando a eleição do Milei, certo? Então, assim, as Big Techs hoje, elas claramente estão, por um lado, elas têm algum constrangimento, e esse constrangimento que é preciso que seja feito pela academia, é preciso que seja feito pelo parlamento, pelos movimentos sociais, pela escrita de artigos, enfim, pela mobilização, né? Para quem acha que a regulação é necessária para a democracia, e eu acho que ela é necessária para a democracia, né? Para quem acha isso, é importante que a gente resista aos interesses puramente econômico-financeiros das Big Techs. As Big Techs, elas, por um lado, elas estão constrangidas, elas, de alguma forma, colaboram, elas não querem romper totalmente, etc., mas é claro que elas têm uma agenda e elas têm, sim, representantes, né, e elas vão... É por isso que, nas eleições, o papel do Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições foi fundamental para a democracia. Né? Eu acho que as instituições democráticas resistiram. Eu quero ser um pouco otimista aqui, viu, Pablo? Eu acho que tem caminhos de resistência interessantes, né? E um desses caminhos é a gente aprofundar o debate, né? Com franqueza, com clareza, e dizer que a regulação não significa impedir o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de sistemas de IA. Não é isso. Eu acho pueril, aí sim, a gente assumir uma postura ranzinza, conservadora, nesse aspecto conservadora, e radical, no sentido da inexistência de sistemas de inteligência artificial. Não acho que seja o caminho. O caminho é a gente tentar regular com racionalidade, classificação de riscos, né, o uso responsável dos sistemas de inteligência artificial. E isso passa, é claro, por uma atuação contundente das nossas instituições democráticas, sejam os parlamentos, sejam os tribunais, como foi o caso do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, nos 2 últimos anos. Né? A gente tem em curso aí inquéritos, né, responsabilizações, né, por fake news, responsabilizações por organização de atos atentatórios à democracia, atos atentatórios às instituições democráticas e ao Estado Democrático de Direito, que foram organizados por meio e com a participação de sistemas de inteligência artificial e de plataformas digitais. E isso tudo está sendo tratado pelo Poder Judiciário e pelas instituições. Eu não sou tão cético, não. Acho que a gente tem um bom caminho duro de enfrentamento pela frente, mas, sim, essa secularidade pode acontecer, mas há como romper ela. Fazer uma pergunta agora. Pablo, já que risco é o produto da probabilidade de severidade, e já que a probabilidade é sempre alta na web, estamos analisando essencialmente a severidade dos efeitos. Isso é sempre uma... Assim, vamos lá, Pablo. Sempre depende da gente pesquisar. Alguém perguntou sobre pesquisa em IA. A pesquisa não é só desenvolver, né? Se a gente fizer pesquisa na universidade sobre esses impactos, né, a severidade dos efeitos, então, a gente pegar sistemas de IA com riscos elevados
e demonstrar, a universidade tem esse papel, demonstrar, denunciar, né, os riscos não, os efeitos concretos negativos que uma determinada plataforma digital ou um determinado sistema de inteligência artificial produz, né, com isso a gente pode um pouco... Essa é uma pauta de pesquisa, né? Análise sobre a severidade de efeitos de IA é uma pauta de pesquisa, está em aberto. A gente precisa fazer isso e a gente precisa fortalecer instituições que estão sendo criadas para fazer essa fiscalização, como é o caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pablo, já que haverá uma eliminação, eu vou com isso talvez encerrar um pouco, eu vou pedir, Luiz, Pedro, desculpa, e Luiz, que vocês me enviem por e-mail, porque eu tenho prazer assim, de seguir com esse debate, a gente pode marcar outros encontros também. Tá? Já que haverá uma eliminação numerosa de postos de trabalho, como absorver esses trabalhadores? Eu acho que a capacitação pública, né? Eu acho que aí o Estado ele vai precisar ter políticas públicas muito concretas e incisivas de formação profissional, de criação de postos de trabalho, né, e de formação profissional e de realocação, né, clara dessas pessoas que terão as suas atividades laborais diminuídas e desaparecidas com o tempo em razão do surgimento desses novos sistemas. Eu não acho também que o caminho seja impedir a substituição da força de trabalho por inteligência artificial. Acho que a gente pode pensar desenvolvimento de ferramentas que integrem força de trabalho humana e maquínica, certo? Certo, Pablo? Eu não acho que a gente vá impedir, e eu acho que, no limite, quando as funções forem desaparecer, que a gente precisa capacitar, né, o Sistema S, aí também a FIEB, a Fiesp, né, enfim, a FEBRABAN, junto com o poder público, né, o Ministério do Trabalho, as políticas públicas, capacitar as pessoas para novas funções que estão sendo surgindo, né, com as novas tecnologias. Ficou sobrando só uma pergunta, mas você já vai ter que sair agora, então a gente pode encerrar a palestra, lembrando que a gente vai ter um GDT das 2 às 3. Estava marcado 3, mas devido à participação a gente vai... A quantidade de pessoas inscritas a gente só vai ficar com 1. Eu agradeço a sua presença, foi uma palestra muito interessante, abordou várias coisas muito, muito interessantes e muito relevantes atualmente, né? Muito obrigado, e é isso. Sou eu que vou agradecer, viu, Pedro, de novo, a você, a Pablo, a Luiz, por estar participando, iniciar esse diálogo com vocês. Eu acho que a gente pode replicar isso, fazer mais na frente outras conversas. Para mim é um prazer dialogar com as engenharias. Eu acho que é exatamente isso que faz avançar o desenvolvimento das ideias, né? E eu acho que a gente precisa integrar não só as nossas universidades, são universidades irmãs, né, como a UNEB e a UFES, mas também os cursos, né, de direito com os das engenharias. Então, eu que agradeço, viu? E me coloco à disposição aí de vocês para a gente voltar a se encontrar e conversar sobre essas coisas, tá bom?